Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já sabem que eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês para então falarmos da atualidade do Benfica. E então é inevitável não falar mais um dia em José Mourinho. Parou o país, todos os mídias a falar disto, televisões, rádios, sites, redes sociais, tudo a falar de José Mourinho. Não vou estar aqui a dar a minha opinião sobre se é campanha eleitoral ou não. Tenho a minha opinião, já disse mais ou menos o que é que achava disso no vídeo da derrota do Qarabag. O que é certo para mim, ou na minha opinião, é que José Mourinho não tem tido um futebol entusiasmante na última aventura, ou nas últimas duas, com o Fenerbahçe e com a Roma na última temporada, mas a verdade é que é um treinador que é um upgrade a Bruno Lage em várias coisas. E hoje, na sua apresentação, foi possível ver logo o primeiro upgrade, que é um treinador que não foge a perguntas, um treinador que é muito claro na forma como fala, um treinador que responde a tudo, que é frontal, que é direto, que é muito assertivo e deu aqui algumas noções daquilo que nós podemos contar nos próximos tempos de José Mourinho ao serviço do Benfica. Portanto, vamos lá abordar esta apresentação. Então, José Mourinho foi apresentado ao lado de Pedro Pinto, diretor de comunicação do Benfica, e de Rui Costa. É um treinador que vem, sem dúvida nenhuma, trazer uma pressão extra para ganhar, não só pelo vencimento que tem, mas também pelo currículo que tem, e sobretudo pelo currículo que tem, diria eu. É um treinador que, quer se goste mais, quer se goste menos, quer fosse um treinador que nós escolhíamos pessoalmente, quer não seja, a verdade é que é um treinador que, por onde passa, tem deixado aqui um rastro de vitórias. E essa era a primeira coisa que eu tinha aqui para vos trazer, ou seja, queria-vos trazer aquilo que eu acho que é um bocadinho mito, ou seja, eu já disse aqui, ponto prévio, que não seria uma escolha minha. Embora eu fui fã de toda a carreira de José Mourinho, mas neste momento acho que tem um peso nas eleições muito grande. Tirando isso, também junto aqui as dificuldades a nível de ter um futebol atraente nos últimos tempos, ok? E por esses motivos não seria aqui uma aventura que eu teria neste momento se mandasse alguma coisa no Benfica. Não quero, não tenho formação para isso, não tenho capacidades para isso. Agora, antes de passar aqui a mostrar então aquilo que eu acho que é um mito, que é o José Mourinho está acabado para o futebol, queria-vos agradecer, primeiro do que tudo, aquilo que foi a vossa adesão ao canal no último vídeo. Foi uma coisa louca, tive muita dificuldade para responder a toda a gente. E se eu tinha dito que tinha comentários das Filipinas, do Vietnã, agora tenho da Malásia, Kuala Lumpur, tenho Guiné, tenho Timor-Leste, Brasil, de montes de sítios, Estados Unidos, Zâmbia, portanto, Kuwait. Tenho aqui coisas que eu nunca pensei que poderia lá chegar, mas mais do que isso, obrigado por subscreverem, obrigado por comentarem, porque sinto que estamos aqui a fazer uma comunidade muito positiva para falar do Benfica no dia-a-dia e, sobretudo, porque é muito bom perceber que o Benfica está espalhado pelo mundo. Então, vamos lá avançar aqui para o currículo, ou para o mito, ou para desfazer o mito de que José Mourinho está acabado para o mundo do futebol. Então, basicamente, para explicar muito rápido aquilo que eu acho sobre se José Mourinho está acabado ou não para o futebol. Eu trago aqui este quadro, que é basicamente a carreira, digamos assim, de José Mourinho ao longo dos tempos. Ele tem 25 anos de treinador, portanto acaba por ser aqui uma amostra bastante aceitável. Já vos mostrei aqui a primeira linha. Aquela primeira linha é o Benfica, aquela que está mais amarela, portanto vou cortar aqui porque ele ainda não fez nada. Daí para baixo aos clubes que ele teve. Antes do Benfica, que aparece cá em baixo no fundo, foi o Barcelona, treinador de Bobby Robson, treinador adjunto de Bobby Robson, até como funções como tradutor. Ele entra no Benfica pela mão de João Vale Azevedo, um presidente que todos queremos apagar da memória. Depois sai já na direção seguinte, depois com Vilarinho e com o Luís Filipe Vieira, que tentaram ter o Tony, tentaram ter o José Ferreira como adjunto, etc. E o treinador não se sentiu desejado e acabou por forçar a saída. Foi para o Leiria. Leiria não é um clube de títulos, foi a sua primeira aventura numa época de raiz, digamos assim, e acabou por chegar ao Futebol do Clube do Porto, onde aí sim começou logo então a sua jornada vitoriosa. E a sua jornada vitoriosa não é nada mais do que 2 campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e uma Super Taça. Portanto, algo incrível numa época, quando ele abraçou um projeto de época inteira num clube grande, chegou e venceu tudo, inclusive a competições europeias. Foi um treinador
fraturante a nível dos mind games, implementou isso no jogo praticamente, ou pelo menos os dele ficaram muito conhecidos. Era um treinador que revolucionou do ponto de vista defensivo, e mais à frente vou falar disso, ou seja, ficou muito conhecido pela sua organização defensiva, e foi um treinador que, sendo treinador do Porto, um clube de Portugal, não é? Venceu na Europa, portanto acabou por dar aqui um salto muito rápido para o Chelsea, que era um clube que não vencia há muitos anos. Eu não quero estar a exagerar, mas há 50 ou 60 anos que não era campeão, algo do género, sendo que havia Roman Abramovich, um milionário russo, que chegou ao Chelsea, comprou o clube, quis investir e trouxe Mourinho, e os jogadores que o Mourinho pediu, ele trouxe. O facto é que acabou por valer a pena, porque Mourinho conquistou aqui 2 ligas inglesas, conquistou 2 taças da Liga, conquistou uma taça de Inglaterra e uma super taça de Inglaterra. É uma lenda também no clube de Londres. Daqui acabou por seguir para o Inter, onde se tornou também uma lenda nesse clube, porque acabou por vencer aqui dois campeonatos italianos, exatamente, 2 campeonatos italianos, uma supertaça de Itália, venceu também uma taça de Itália e venceu uma Liga dos Campeões contra um super Barcelona que apanhou pelo caminho dessa jornada da Liga dos Campeões, o Barcelona de Ronaldinho, de Decos, salvo erro. Portanto, ficou aqui uma lenda também no Inter. Daí seguiu para o Real Madrid, acabou por não cumprir com uma Liga dos Campeões, que era o sonho, para ter aqui 3 Ligas dos Campeões por 3 clubes diferentes, acabou por não concretizar esse sonho no Real Madrid, apanhou outro super Barcelona com Messi, etc. Mas acaba por ser aqui ainda uma jornada vitoriosa de certa maneira, ou seja, foram aqui mais ou menos 3 épocas, venceu pouco, mas o Real Madrid sempre foi um clube muito irregular, digamos assim, ou seja, vence muito, mas nem sempre é aquilo que quer. Às vezes vence a Liga dos Campeões, não vence o campeonato, outras vezes vence o campeonato, não vence a Liga dos Campeões, teve os Galácticos, não conseguiu ganhar grande coisa. Portanto, o Real Madrid também não é um clube aqui muito, muito exemplo, apesar de ser talvez o maior emblema do futebol. Portanto, Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Supertaça de Espanha, isto tudo ali entre 2010 e 2012, o Mourinho chegou à Espanha e conquistou estas 3 coisas. Daí ainda seguiu depois para o Chelsea, para uma segunda aventura, onde não o deixaram continuar. Ele foi despedido porque não estava a correr bem a campanha interna e foi despedido, mas o Chelsea até foi campeão europeu depois com o Di Matteo, e o Di Matteo, salvo erro, fez semifinais ou meias finais, como preferirem, e final da Liga dos Campeões. Não sei se fez os quartos, mas o José Mourinho fez a grande parte do caminho. Depois o Di Matteo finalizou, com todo o mérito, mas finalizou. Ainda assim, José Mourinho nesta segunda passagem foi campeão pelo Chelsea e venceu mais uma taça da Liga em Inglaterra. Portanto, mais 2 troféus para Abramovich. Daí seguiu para o Manchester United, onde o clube estava de pantanas, tal e qual como está hoje. Hoje está pior, mas nem Van Gaal, nem David Moyes, nem ninguém fazia nada depois de sair Sir Alex Ferguson. O que é certo é que Mourinho chegou lá, venceu uma Liga Europa e uma taça da Liga em Inglaterra. Salvo erro, e exatamente estava aqui a confirmar, também venceu uma super taça em Inglaterra. Portanto, desde que saiu Alex Ferguson até hoje, é um deserto. E é um clube irreconhecível, um clube destruído, mas Mourinho chegou lá e acabou por vencer, digamos assim, algo que ninguém conseguiu fazer até hoje, e fez também a melhor classificação do Manchester até hoje. Fez um segundo lugar no campeonato inglês, na Premier League. Depois acabou por ir para o Tottenham. No Tottenham, aí sim, começou aqui nesta fase, Tottenham, Roma e Fenerbahçe foi onde ele começou a ter a fama de estar acabado para o futebol. A verdade é que também não são clubes vencedores. O Tottenham, toda a gente ficou meio que contente, ou meio até achou piada pelo Tottenham ganhar aqui esta competição europeia na época passada, porque efetivamente o Tottenham era um clube do tenta, muitos problemas, direção instável, muitos treinadores a rodar, muitos jogadores a rodar. Havia anos que nem sequer compravam jogadores, passavam do 8 ao 80, portanto era uma direção completamente de pantanas, e um clube de pantanas, um clube que não vencia e queria vencer, etc. Mourinho chegou lá, não conseguiu fazer melhor do que os outros, mas para minorar aqui o facto de não ter ganho nada, chegou à final da Taça da Liga, salvo erro, Taça da Liga, não foi Taça da Inglaterra, acho que foi Taça da Liga, e não o deixaram jogar, acabou despedido 2-3 dias antes de disputar, e o Tottenham perdeu essa final. Acaba por ser bem feito.
Daí seguiu para a Roma, e a Roma, como eu vos dizia no vídeo anterior, não é um clube vencedor, e o Hugo Mourinho chegou lá e teve 2 finais europeias. O futebol internamente não fez grandes classificações, não tinha grande qualidade, mas venceu uma Conference League, e é um marco histórico, uma competição europeia em Roma. Também saiu de lá em ombros nesse ano. Depois, no ano seguinte, foi a uma final na Liga Europa, salvo erro com o Feyenoord, perdeu, jogo renhido, mas perdeu. E depois, na terceira temporada, aí sim, na terceira temporada, acabou por facilitar aqui e esse saiu. E depois o grande erro, dito pelo próprio hoje na conferência de imprensa da apresentação, o grande erro de José Mourinho foi ir para o Fenerbahçe, não se identificou com a cultura, não se identificou com o futebol turco, não se identificou com o clube. Ele reconhece que foi um clube que acabou por ser um erro na sua carreira, digamos assim, e não venceu nada. Portanto, na minha opinião, não está acabado, porque ainda há 2 anos, 3 anos, fez 2 finais europeias, num clube que não tinha grandes condições para isso, num clube que não tem um histórico vencedor, num clube que luta muitas vezes pelo meio da tabela em Itália. A Roma tem muito prestígio, mas não é um clube vencedor. Aliás, tem um palmarés curtíssimo, como eu já venho a dizer há algum tempo. E o Mourinho foi vencedor. No Fenerbahçe não foi, apresentou um futebol fraco, e eu acho que é isso que acaba por ter aqui os benfiquistas de pé atrás. Eu já vos vou mostrar mais à frente a percentagem de vitórias ao longo dos anos de José Mourinho. Vem um pouco a cair, é factual, mas voltou a subir, não ganhou nada, mas voltou a subir a percentagem de vitórias e o número de golos marcados no Fenerbahçe. Já vos vou mostrar esse quadro mais à frente, e eu acho que, jogando no Benfica, uma equipa que joga 90% dos seus jogos para ganhar em Portugal, acho que pode ter aqui condições para vir aqui a ganhar coisas novamente. Não sei se é o campeonato, não sei se são taças, não sei se é provas europeias, acho difícil provas europeias, mas tem condições para, pelo menos internamente, vir aqui a ganhar coisas bonitas no Benfica, até porque lá está, há 2-3 anos estava a lutar por finais europeias num clube que não tem ADN de vencedor como tem o Benfica. Portanto, se está acabado, acho que não. Porém, também me parece que tem que fazer mais a nível do seu jogo, especialmente ofensivo. É pouco entusiasmante. E eu percebo as preocupações dos benfiquistas, porque é que o futebol dele não é atrativo. Isso, ok, não é um futebol ofensivo, não é um futebol espetáculo, mas o próprio também falou disso hoje. Ou seja, José Mourinho hoje foi o próprio a chegar e a dizer: eu jogo com aquilo que tenho, e quando eu sinto que tenho que me adaptar aos jogadores que tenho, eventualmente a qualidade vai descer, o sistema de jogo vai mudar. Foi-lhe perguntado, inclusive, aqui a questão de se ele ia jogar com 3 centrais, e ele foi muito aberto nessa questão. Ele disse que nos últimos tempos jogou com 3 centrais, e era uma dúvida que todos nós tínhamos para aquilo que foi, então, ou era uma dúvida que nós tínhamos para aquilo que ele vai trazer para o Benfica, tendo em conta aquilo que foi no Fenerbahçe e até na Roma, os 3 centrais, e o próprio disse que eventualmente não o vai fazer. Ele fez nessa realidade porque, por exemplo, tinha nesta aventura passada tinha 7 defesas centrais, então teve que jogar assim para conseguir gerir o plantel que tinha, e que ele defende que o treinador tem que se adaptar então à matéria-prima que tem disponível. Tendo em conta que o Benfica até nem tem um grande número de centrais, tem 3, António, Otamendi e Tomás Araújo. O resto são os miúdos da equipa B, que já sabemos que a formação com Mourinho aí acho que vai ter muita dificuldade, ok? Mas parece-me que José Mourinho vai continuar naquele que é o seu modelo, digamos assim, aquele modelo mais utilizado ao longo da carreira, que é o 4-2-3-1, que também era o modelo que jogava Bruno Lage, o modelo que jogava Roger Schmidt. Portanto, é o modelo para o qual o plantel está desenhado. E então, nesse contexto, parece-me que vai ser um encaixe perfeito. É o modelo base de José Mourinho ao longo da carreira, e é o plantel que está feito para isso. Os 3 centrais ficam na gaveta, porque o Benfica nem sequer tem aqui muitas opções para ele jogar, e o próprio treinador já falou que não vai se adaptar ao que tem, e que os 3 centrais foram apenas circunstância. Quero-vos trazer aqui um outro dado, ou seja, vou aqui puxar outro site para falarmos aqui sobre a percentagem de vitórias que José Mourinho teve ao longo da sua carreira, nos últimos trabalhos, ou seja, estamos a falar aqui nos últimos 10, 15 anos, talvez. Portanto, Real Madrid 71% de vitórias, Chelsea 59%, e este Chelsea é a segunda passagem, no primeiro era superior, como é natural, venceu tudo.
depois até equilibrou no Manchester, do Chelsea para o Manchester, reparem que tem 59, 58, ok? É muito nivelado. No Tottenham 52, não é um clube vencedor. Na Roma 49, e aqui é preocupante porque apesar da a Roma não ser um grande clube, não ser um clube que luta para grandes títulos, não é nada disso. É um clube muitas das vezes até ali meio da tabela, como tem andado nos últimos tempos, mas, ou seja, 49 às vezes é um jogo em dois, ou seja, não é um grande resultado, e depois no Fenerbahçe voltou ali à casa dos 60%. Portanto, eu trago-vos este quadro para dizer o seguinte, que é, efetivamente, José Mourinho nos últimos anos até ganhou coisas, até foi a finais europeias, até fez coisas que ninguém fez, nomeadamente em Manchester, já estamos a recuar até 2018. Portanto, se por um lado isso é uma coisa positiva, que é um treinador que tem estado ativo e tentado a vencer aqui algumas coisas, por outro lado, se nós formos ver aqui esta dinâmica de vitórias que nós queremos ver no Benfica, não é assim tão famosa quanto isso, ou seja, vem a decair. O Fenerbahçe é um grande na Turquia, voltou a subir ali um pouco, marcou mais de 100 gols, isso dá-me alento, ou seja, é um treinador que sabe também como ferir o adversário em determinados momentos, mas parece-me sobretudo que tem que evoluir no seu jogo ofensivo, ok? Ele sempre foi conhecido pelo seu jogo defensivo, aliás, há inclusive comentadores na ESPN, eu agora não consigo precisar, mas era um ex-jogador que dizia que José Mourinho ficou conhecido pela sua organização defensiva, ficou conhecido pela forma como organizava as suas equipas no momento defensivo e de transição, e teve a arte de dar inteligência à retranca, ou seja, as equipas, o que esse comentador diz, que eu agora não me recordo do nome, é que as equipas de José Mourinho não eram apenas um autocarro instalado, não eram apenas um conjunto de jogadores todo encostado atrás, havia inteligência nesses processos. Hoje em dia, diria que as equipas já evoluíram e isso já se torna mais normal, ou seja, temos o exemplo, por exemplo, do Santa Clara, que é muito, muito organizado do ponto de vista defensivo. Ou seja, concluindo, como concluí ontem também, acho que acaba por ser um treinador que tem uma aura diferente de Bruno Lage, ou seja, é alguém que vai meter respeito, e eu acho que até nos mídia vai haver aqui um controle, ou seja, por exemplo, eu lembro-me de Roger Schmidt, que não foi defendido pela direção, é certo, mas que era muito fácil os mídia baterem em Roger Schmidt, até por não falar português, etc, etc, e depois entretanto já houve outros que não falam português e que não se passa o mesmo filme. Já me recordo também, ou recordo-me também de Bruno Lage também ser muito apertado pelos jornalistas. No meu caso, até acho bem, porque Bruno Lage era um treinador que não explicava as opções, andava com rodeios, preocupava-se mais em falar de outros temas que de futebol, andava sempre com analogias para lá do campo. Portanto, nesse caso até acho bem que apertem para tentar sacar algum tipo de informação, mas como já se percebeu pela conferência de imprensa da apresentação de José Mourinho, isso vai mudar, ou seja, não só a figura de José Mourinho é muito mais respeitada por parte dos jornalistas que depois vão colocar questões, como também o próprio José Mourinho não fica desconfortável com uma ou outra pergunta mais atrevida e é um treinador que responde de modo frontal, direto e assertivo e claro o que é que vai fazer. Portanto, José Mourinho também disse que não vai mudar tudo já para o jogo de sábado, ou seja, estamos a falar que amanhã já é sexta e o jogo é sábado. José Mourinho vai dar aqui eventualmente 2 treinos. Pelas notícias disse que já cancelou as folgas, não foi ele que disse, mas são algumas notícias, que já cancelou as folgas do plantel no dia a seguir ao jogo, ou seja, é para aproveitar todos os momentos para tentar colocar e acelerar o processo do seu cunho pessoal, até porque vêm jogos muito importantes da Liga dos Campeões. Agora, sem dúvida nenhuma que traz uma liderança mais forte, traz um estatuto mais forte, traz um conhecimento do mundo do futebol mais forte do que o Benfica tinha, e estou muito curioso para ver o que é que aquilo vai dar, mas se tínhamos dúvidas no aspecto tático, parece-me que os 3 centrais ficou arrumada a questão. José Mourinho respondeu isso como uma necessidade da altura, e se essa era a minha dúvida maior a nível tático, parece-me que vai continuar com o 4-2-3-1, portanto eu até diria que José Mourinho no sábado com o Aves vai entrar com uma equipa muito parecida do que aquela que foi a equipa que defrontou o Karabag, não no sentido de ter sido uma exibição horrível, mas no sentido de ter dito que ia colocar aqui um dedozinho dele, mas que não tem tempo, obviamente, são 24 horas, pouco mais do que isso, para falar com os jogadores, portanto vai tentar pôr aqui um dedozinho e depois vai evoluindo ao longo do tempo. Portanto, diria que vai no 4-2-3-1 e a equipa acho que vai ser a equipa base, e depois veremos, porque os jogadores neste momento vão estar em avaliação.
Ele até pode ir com a mesma equipa que defrontou o Qarabag, porque na minha opinião é um 11 forte. Trocava ali eventualmente um central por Tomás Araújo e o Oshness pelo Rios e tentava colocar o Luca Bacchio na direita. Era isto, mas a equipa como estava tinha a obrigação de ganhar, ou tem a obrigação de ganhar grande parte dos jogos, mas eu diria que neste momento José Mourinho vai ser um professor que vai ter aqui, vai colocar aqui em exame os seus jogadores e ele já deixou a dica que o Benfica tem mordido pouco os adversários. Portanto, o nível de exigência com o Mourinho vai subir certamente. Fiquem aí para mais vídeos, subscrevam, comentem e até breve.